Olá, alunos de Direito Penal 2, conforme prometido, estou aqui para expor a matéria do dia de hoje, que é uma matéria de ação penal. Antes de qualquer coisa, quero dizer que as notas serão passadas ainda essa semana. Eu tive um sério problema de um acidente, estou com uma certa dificuldade de falar. Tive fundamento de dente, boca cortada, enfim, bem complicado mesmo. Então, as notas serão disponibilizadas, nós vamos fazer conforme combinado. Eu vou passar a matéria aqui, depois eu vou comentar exercícios. Enfim, já na aula que vem eu vou disponibilizar a prova final, que será com base nesse material que eu tenho passado aí para vocês, né? Vocês já sabem. Então, vamos lá. O que é ação penal? Tá aí no Código Penal, nos artigos 100 a 106. Na aula que vem nós veremos 107 a 120, mas dá para fazer tranquilo. O que é ação penal? É a forma como os crimes são investigados, processados, julgados. Cada forma, cada tipo de ação penal, cada crime tem um tipo de ação penal, apesar de que a maioria absoluta é o tipo de ação penal que a gente chama de ação penal pública incondicionada. A maioria absoluta é assim, mas nós vamos ver isso daqui por diante, tá? Muito importante que vocês saibam, né, que existe uma figura, eu acho que vocês sabem isso de constitucional, que é o chamado Ministério Público. O Ministério Público, a priori, ele é o representante do Estado para o processamento da maioria dos crimes e é representante, portanto, de toda a sociedade civil. E na maioria dos crimes ele é titular absoluto da ação penal. É ele que vai observar lá no inquérito se está tudo ok, se tem materialidade, se já tem autoria. Aí ele vai e ele aciona, o Ministério Público é que aciona o Poder Judiciário. Não é a vítima. Não é a vítima, na maioria dos crimes, mas existem exceções, tá? Isso aqui está tudo muito bem explicado no material escrito que eu fiz com muito cuidado, muito carinho para vocês, tá? Então, vamos entender quais são os tipos de ação penal. Então, basicamente, no primeiro momento, nós temos a chamada ação penal pública. A ação penal pública ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e a ação pública condicionada. A ação penal pública condicionada ela se subdivide em ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou seja, da vítima, e também se subdivide na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Isso aí a gente nem vai falar, porque são casos muito específicos. E são casos relacionados a direito internacional e crimes contra a honra de presidente da República e chefe de Estado. Então, é só mesmo para vocês saberem. Então, nós vamos ficar na ação penal pública incondicionada, que é a maioria absoluta dos crimes, e na ação pública condicionada à representação. Bem, e a gente tem também as chamadas ação penal privada. Qual que é a diferença de uma para outra? Na ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada, o titular é o Ministério Público. É ele que vai levar o caso à justiça. A diferença nós vamos ver da ação penal pública incondicionada para condicionada, nós vamos ver agora mesmo. Já na ação penal privada, a ação penal privada, o Ministério Público não é o titular, tá? Ele vai ser uma espécie de custos legis, que eu não sei se vocês sabem o que isso significa. Custos legis significa fiscal da lei. Então, ele vai só observar se está ocorrendo tudo dentro dos paradigmas legais, tá? A ação penal privada, né, a própria vítima é o titular. Ela que vai tomar as providências para que o crime seja processado diante da justiça. Posso dizer que são casos mais raros, específicos, mas que ocorrem bem.
Para advogado criminalista é muito bom trabalhar com isso. Eu falo por mim mesmo, tá? Mas nós temos uma subfigura que é o seguinte: como eu disse, as ações penais públicas, seja condicionada ou incondicionada, são de titularidade do Ministério Público. Porém, ocorre que se o Ministério Público não se movimentar, tá, dentro de um prazo que para ele é dado, aí a vítima ou quem represente a vítima, porque às vezes a vítima é menor ou é incapaz, então ela vai ser representada por alguém, né? Então a vítima ou quem a represente pode fazer uma ação penal privada, ela mesma tomar conta, e levar ao juiz caso o Ministério Público não tome as providências necessárias. Esse tipo de ação penal a gente chama de ação penal subsidiária, tá? Mas é raríssimo, são raríssimas também exceções, é muito pouco que ocorre, tá? Num primeiro momento, nós vamos entender o seguinte: nas ações penais públicas, seja incondicionada ou condicionada, quando o Ministério Público vê que está tudo ok na investigação, ou em termos de representação, caso a ação seja pública condicionada, ele vai elaborar um documento muito importante chamado denúncia do Ministério Público. Na denúncia vai especificar o que fez, o que deixou de fazer, qual o enquadramento legal, e essa denúncia ela vai ser levada ao juiz competente, que vai analisar. Se o juiz concordar, começa daí o processo penal em si, tá? Então, nas ações penais públicas, o documento acusatório é a chamada denúncia. Já nas ações penais privadas, o documento acusatório é a chamada queixa-crime. A queixa-crime, ela vem da vítima, mas a vítima constitui um advogado, pode ser particular ou defensor público, e esse advogado vai formular a queixa-crime, que parece muito com a denúncia. Só que toda a responsabilidade da ação penal privada cabe ao particular. Ele pode até utilizar meios públicos, a polícia, para ajudar nas provas que ele vai juntar na queixa-crime. Mas ele é que será o responsável, né? Ele, o advogado, vai formular o documento e já levar diretamente ao juiz para que haja o processo penal, tá? Então vamos lá. Nas ações penais públicas, seja condicionada ou incondicionada, o documento acusatório é a denúncia do Ministério Público. Ou denúncia, simplesmente denúncia. Nas ações penais privadas, o documento acusatório correspondente é a queixa-crime. Certo? Tá. Como que nós vamos saber se um crime é de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada ou se é de ação penal privada? É muito simples. Até o próprio artigo 100, no caput, ele já explica de uma vez, tá? Porque em tese, num primeiro momento, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas como que nós vamos designar a coisa? Né? Eu até no material escrito eu deixei tudo exemplificado para vocês e no exercício também tem. Você vai pegar o crime lá, que você quer saber, e vai ler ele tudo. Lê tudo que tem. Aí você segue lendo até acabar o título, pelo menos, até acabar o capítulo. Você vai lendo. Se nessa leitura você não achar nenhuma referência expressa sobre queixa, sobre representação, se você não achar nada escrito sobre ação penal, significa que o crime é de ação penal pública incondicionada. Beleza. Mas se você pega um crime, lê, vai lendo, aí, enfim, você acaba o crime, passa para outro, até terminar o capítulo, mas se você vê alguma referência dizendo assim, literalmente assim, procede mediante representação, se você vê isso escrito expressamente, explicitamente, significa que esse crime é de ação penal pública condicionada, certo? Da mesma forma, você vai pegar um outro crime, vai ler tudo direitinho, lê o capítulo, lê os outros, enfim, você vai lendo e se você achar alguma referência dizendo assim, literalmente, procede mediante queixa, significa que o crime é de ação penal privada. Então, a designação é muito fácil, nos exercícios tem exemplos aqui na parte escrita e tudo mais.
Então, quais são as particularidades das ações penais públicas incondicionadas, que são a grande maioria, tá? Significa que todos os procedimentos, desde a investigação, a denúncia, o processamento, o julgamento, né, óbvio, o julgamento, todas cabem ao poder público, né? A vítima, ela é só a vítima. Claro que tem aquela questão, na hora que sai a sentença, trânsito em julgado, a pessoa, o agente criminoso deve ressarcir a vítima desde que não possa, né? Desde que possa e tudo mais. Mas fora isso, até isso, a vítima não tem nada a ver com a ação em si. Ela pode ser testemunha, mas enfim. Todo o processamento da ação penal pública incondicionada, né, vai caber ao poder público e o titular absoluto é o Ministério Público. Ele que vai ver se o inquérito está todo direitinho, se tem tudo, se ele pode oferecer a denúncia, ele oferece a denúncia para o juiz aceitando, começa o processo. Começando o processo, o Ministério Público vai atuar como parte, ele vai atuar como parte acusatória no processo. E isso é que é titularidade da ação penal. E dessa forma, essa titularidade, né, ela não pode ser negociada, igual faz os Estados Unidos, vamos fazer um acordo, que não pode aqui no nosso sistema. Não pode ser negociada e o Ministério Público não pode renunciar a isso, tá? Não pode ser disponibilizada essa titularidade, é uma titularidade realmente absoluta. As particularidades da ação penal pública condicionada à representação é só uma, é o seguinte, a vítima, né, ou o ofendido, a gente vai usar esse termo agora, a vítima ela procura de forma direta ou indireta, ou seja, ela pode ir na polícia, por exemplo. Aí a polícia encaminha para o Ministério Público. Ou a própria vítima pode ir ao Ministério Público, tá? E fazer a chamada representação. Junto ao Ministério Público, representação. Se o Ministério Público concordar com aquilo, ver que está tudo ok, o Ministério Público, a partir de então, ele toma a titularidade, mas isso vai depender dessa ação do ofendido, né, ou da vítima. Aí ele vai pegar a representação, né, e vai transformar aquilo numa denúncia e vai levar ao juiz, vai começar o processamento como se fosse uma ação penal pública incondicionada. Mas a diferença é que na ação pública condicionada, é necessário que a vítima ou quem a represente, igual eu falei, a pessoa pode ser menor ou incapaz, procure o Ministério Público de alguma forma e faça a representação. O Ministério Público concordando, aí a ação vira como se fosse uma ação penal pública incondicionada, ok? Já a ação penal privada, ela é totalmente diferente, porque o titular, como eu disse, não é o Ministério Público, ele é só um fiscal para saber se os paradigmas legais estão sendo aplicados corretamente, né? O que acontece é que o ofendido ou vítima vai procurar um advogado público particular, tá? E vai dar a ele poderes para que ele possa fazer a queixa-crime, que é muito parecida com a denúncia, mas essa queixa-crime vai vir municiada, né? Vai vir com provas que a vítima ou o ofendido, né? Tanto faz. Juntou, né? Ele que vai ser o responsável por isso. Por ser uma ação penal privada, né? O ofendido ele tem mais liberdade. Ele pode, por exemplo, renunciar. Não vou fazer isso. Deixar para lá. Ou essa renúncia, ela pode ser materializada, tá? De uma forma expressa. Tipo, não vou fazer e pronto, acabou. Mas pode ser feita de uma forma tácita. O que é tácito, né? Implícito. Vou esquecer isso e vou voltar a ser amigo daquela pessoa, né? Mas essa renúncia, na verdade, né? Quando nós temos essa situação da queixa-crime nas ações penais privadas, aí nós vamos ter duas figuras aí, né? Guardem esse nome, que é o querelante. O querelante é o ofendido, é a vítima. E o querelado, que é o ofensor, que é o agente da ação criminosa, tá? Então, o querelante, que é o ofendido, ele pode, no meio do processo, né, e tudo, ele pode oferecer o chamado perdão do ofendido, tá? Ele expressa isso, né, no processo, e esse perdão é levado ao querelado, né, que é o ofensor,
que é o agente da ação criminosa, e levado isso, o ofensor vira e fala se aceita ou não. Caso ele não aceite, ele tem que expressar isso diretamente no processo. Porque se ele não se pronunciar ou fizer algum ato incompatível com a adversidade processual, vai ser considerado como se o perdão judicial fosse concedido. Aí acaba o processo. Esse perdão, ele pode ser concedido até a sentença, tá? Ele pode ser concedido até a sentença. Bem, o que acontece? Quando a gente trata aqui de ações penais públicas condicionadas, que a gente falou da questão da representação, para a vítima poder fazer essa representação, o que acontece? Ela tem um prazo, e esse prazo é contado de 6 meses a partir da data em que se ficou sabendo quem era o autor da infração contra ela. Tá? Então tem 6 meses para procurar o Ministério Público e fazer a representação. Caso esses 6 meses passem, perca o prazo, vai ter a chamada decadência. O que é a decadência? É a perda do direito de ação. Não vai poder mais fazer nada. Não adianta. Tá? Da mesma forma, acontece com as ações penais privadas. Com as ações penais privadas, cujo documento é a queixa-crime, documento acusatório. Então, o ofendido, ele tem 6 meses para poder ajuizar a queixa-crime, arrumar advogado e tal, fazer o contexto probatório e levar ao juiz. Ele tem 6 meses a saber da data em que se ficou sabendo quem era o autor da infração. Geralmente você fica sabendo na hora, né? Então você conta 6 meses. Aí acontece a mesma coisa. Se deixar passar 6 meses, não tem como reclamar. Acontece a decadência, que é a perda do direito de ação. Isso está circunscrito ali no artigo 103 do Código Penal. Então, gente, a ação penal é basicamente isso. E agora nós vamos passar para os exercícios. Até mais. Vida longa e próspera.